Shalom, shalom, mulheres extraordinárias. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso seminário de aconselhamento pastoral e clínico. E espero que esteja abençoando sua vida, seu ministério em particular. Hoje, a terceira parte do nosso seminário de aconselhamento, vamos falar sobre aconselhamento em temperamentos. Eu tenho divulgado muito essa importância dos temperamentos na nossa vida pessoal, familiar e também ministerial. Creio firmemente ser uma ferramenta muito poderosa, digo por experiência própria na prática de vida. E eu sempre ofereço, esse conhecimento em diferentes lugares e oportunidades que tenho para apresentar. E por que hoje vamos falar sobre temperamento na área do aconselhamento pastoral? Isso pode ser uma ferramenta usada também na área clínica, na área secular, mas nós temos desenvolvido alguns métodos na área ministerial, onde podemos incluir esse recurso de uma forma muito proveitosa, muito eficaz e, sobretudo, no nosso desejo de poder contribuir, ajudar as pessoas, aqueles que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Então, nós queremos falar aqui sobre essa necessidade de nós conhecermos um pouco o nosso temperamento, tanto para que nós mesmos possamos trabalhar na nossa vida, como eu falei aqui nos outros seminários, né? Todos nós que enfrentamos situações, conflitos, estresse, dúvidas, né? Então é importante nós estarmos bem. Na segunda parte do seminário, nós falamos da natureza do conselheiro pastoral, a importância dele também se sentir bem, equilibrado, saudável, manter um estado mental de forma saudável, espiritual e emocional também, né? Então, isso tudo nos ajuda. Vamos falar um pouco sobre essa liberdade, né? Essa verdadeira liberdade que nós podemos desenvolver na nossa vida em diferentes aspectos. Eu falo em desenvolver porque sim, nós temos essa capacidade e a habilidade de desenvolver a realidade que nós queremos criar na nossa vida, tanto internamente como também no nosso ambiente externo, né? Como eu vou direcionar a minha vida, meus pensamentos, como eu vou administrar as minhas emoções, como eu posso controlar as minhas reações, como eu posso ser uma pessoa proativa, que programe, que construa metas realistas para mim e também para aqueles que estão ao meu redor, para minha família, para o meu ministério, enfim. Tudo isso faz parte de um contexto onde nós somos responsáveis de buscar as ferramentas na palavra de Deus e outros recursos também que nós podemos usar, né? Para não nós aqui podemos falar dar muitos exemplos, mas para que o nosso vídeo não fique tão longo, vamos comentar aqui alguns tópicos sobre o aconselhamento em temperamento, né? A gente sabe que o modelo de psicologia cristã basicamente declara que o aconselhamento ele não pode ser feito por uma mistura de técnicas e procedimentos, né? Aceita somente a palavra de Deus como autoridade final em todas as coisas, né? Mas quando nós falamos de aconselhamento, nós estamos falando em ajudar, em corrigir, em moldar, em aperfeiçoar vidas. Então, é claro que a palavra de Deus tem tudo que nós precisamos para isso, mas muitas vezes é mal usado, mal interpretado, ou nem sequer é usado nessa questão, né? E após alguns anos de ministério, né, um pouco de conhecimento na área de aconselhamento, eu realmente vi a necessidade de poder trazer uma facilidade na aplicação da palavra de Deus. Quantos de nós aqui
já não aconselhamos pessoas, oramos, ministramos, pregamos para essa pessoa e essa pessoa às vezes parece que não muda, que não consegue avançar, está sempre atada, sempre presa a situações, a espíritos, enfim, a tantas circunstâncias que acabam limitando o crescimento, a libertação, o avanço na vida dessa pessoa, né? E através do aconselhamento na área de temperamento, eu entendi que o problema do ser humano, muitas das vezes, não é só de origem espiritual, né? Essa origem espiritual se reflete também no relacionamento com Deus, que muitas das vezes não é correto, né? E pecados, claro, a natureza, a própria natureza humana, que nos limita e nos dificulta a viver plenamente tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? E por causa disso, então, é importante nós entendermos um pouquinho dessa necessidade. As pessoas, os cristãos, eles não só necessitam verdadeiras e corretas doutrinas, mas também exemplo de pessoas que passam pela mesma coisa que eles e que, sobretudo, elas vencem essas circunstâncias, né? Como crescer, como avançar, como liberar, como deixar. E essa vida que todos nós pregamos, ministramos e desejamos, uma vida transformada pelo poder de Deus, uma transformação verdadeira, permanente, né? Porque muitas das vezes nós vemos uma transformação passageira na vida das pessoas que não dura. Então, realmente essa transformação permanente, ela precisa de um conjunto de ferramentas e, sobretudo, se desenvolver, né, um plano de ação onde ela possa estabelecer ali uma disciplina, uma permanência, ela possa insistir e viver plenamente tudo aquilo que Deus tem para ela, né? Então, falando um pouquinho sobre o temperamento, os problemas de uma pessoa, de um aconselhado ou um assessorado, nem sempre são causados pelo pecado, né? Muitos dos problemas hoje, nós já mencionamos isso, é resultado do mundo em que nós vivemos, apressurado, corrido, exigente, modelado, né? O mundo sempre é uma ameaça à estabilidade emocional do ser humano. Então, esse aconselhamento em temperamento, ele está baseado na teoria do temperamento, que é nada mais entender a estrutura do homem interior, né, que foi estabelecido por Deus. Essa estrutura interna, né, foi estabelecida na formação, na criação do homem, de Adão, desde o princípio, e por isso é importante nós conhecermos um pouco dessa estrutura interna, né? Ter esse conhecimento que nos ajuda a entendermos a nós mesmos e a entender os demais também. É uma aceitação do nosso entendimento pessoal, né? Do nosso ser único, cada um de nós somos únicos, né? E nos ajuda, quando nós entendemos essa estrutura interna, nos ajuda a permitir ou aplicar melhor aquilo que a palavra de Deus diz na nossa vida, né? Então, primeiramente, o temperamento foi colocado por Deus na nossa formação, desde antes que a gente nasça, né? Nós já nascemos com o temperamento formado, e isso já foi estabelecido por Deus, né? Essas características do temperamento já foram estabelecidas por Deus desde a nossa formação. É a parte inata, né? É aquilo que determina como nós reagimos às pessoas, às coisas, ao mundo, às situações, vai determinar como nós interagimos com o nosso ambiente e com tudo aquilo que está ao nosso redor. Também determina quão bem nós administramos, né, o estresse na nossa vida, as pressões da vida, enfim, está relacionado praticamente com tudo que nós somos, fazemos e sentimos, o temperamento. Mas para que nós entendamos essa diferença, é importante lembrar que nós não estamos aqui referindo somente ao temperamento, e não a caráter e nem a personalidade, que são três coisas diferentes. Temperamento, caráter e personalidade são três coisas diferentes. Resumindo, o temperamento, ele é inato, ele nasce com a gente, aquilo que nós somos e não muda durante toda a nossa vida. O caráter, ele é algo que
formado desde o momento em que nós nascemos até o nosso fim da nossa vida. Ele é formado por diversas situações, né? Quando nós nascemos, nós começamos a interagir com o nosso ambiente, as pessoas que nos cercam, e isso é o que vai formando o nosso caráter. O lugar, o ambiente, as pessoas, a família, a educação, a cultura é o que forma o nosso caráter, e ele é moldável durante toda a nossa vida. Diferente do temperamento e a personalidade, né? É aquilo que nós chamamos de terceiro bloco de construção, que é como nós queremos que as pessoas nos vejam, né? A personalidade também é moldada de acordo com o nosso estilo de vida, o nosso ambiente e aquilo que a gente quer que as pessoas vejam na gente. Enfim, essas são as três coisas que são totalmente diferentes: temperamento, caráter e personalidade. O temperamento, ele pode ser identificado e entendido, né? E podemos usar esse conhecimento em favor da nossa vida e daqueles também que precisam de ajuda. Por isso eu enfatizo que o conhecimento, por mais básico que seja, sobre temperamento, é fundamental para nós vivermos uma vida equilibrada e aplicarmos isso também. Pode ser aplicado em qualquer área, profissional, familiar, emocional, mas aqui na questão nós falamos sobre o ministério pastoral, sobre o ministério de aconselhamento. Quando nós entendemos um pouquinho de temperamento, nós podemos enfocar melhor em como trabalhar com a pessoa, com o aconselhado, como nós podemos trazer, que área da vida da pessoa nós podemos trabalhar de forma mais efetiva, né? Então, esse conhecimento, ele nos ajuda a entender a origem dos problemas dessa pessoa. Eu quero ressaltar que quando nós falamos de aconselhamento, muitas das vezes as pessoas vêm com uma situação específica, mas não necessariamente o verdadeiro problema dessa pessoa é aquela situação. Talvez a origem daquela situação esteja em outras áreas na vida da pessoa. Talvez ela venha com um problema, por exemplo, no casamento, mas não quer dizer necessariamente que o problema seja o casamento. Pode ser que ela venha com algum trauma, abuso verbal de infância, um abuso físico, de violência, um padrão de violência dentro do seu lar, e tudo isso afeta as relações, sobretudo conjugais. Então é importante nós entendermos um pouquinho dessas origens, porque nós vamos poder ajudar de uma forma mais profunda essa pessoa, não somente a resolver um problema, a uma situação, mas dar a ela a possibilidade de se entender e poder não só resolver uma situação na vida dela, não só resolver um problema, mas que ela possa entender a origem daquilo, da sua própria estrutura interna, onde ela vai poder não só tratar melhor as suas relações, mas ensinar a todas as pessoas ao seu redor como ela precisa ser tratada. Então é importante esse conhecimento, porque nós estaremos ajudando as pessoas além de um problema, de uma situação que levou aquela pessoa ao aconselhamento. Então, as pessoas às vezes procuram você por aconselhar por uma situação, mas quando nós conhecemos um pouco sobre temperamento, nós podemos observar que naquela pessoa há muitas situações que precisam ser trabalhadas. Às vezes ela está com problema no casamento, mas é um problema que a insegurança, a baixa autoestima, muitas situações acabam trazendo sobre ela algumas situações que ela não vai poder se relacionar de forma saudável com as pessoas. Então, isso é muito importante, né? Em diferentes áreas da vida dela. O aconselhamento na área de temperamento, ele precisa, claro, o conselheiro precisa entender sobre os 5 temperamentos, como abordar cada temperamento, como tratar cada um e qual é a melhor forma de fazer com que a pessoa entenda aquilo que está passando na sua vida. Então, o aconselhamento na área de temperamento nos ajuda a atingir e aplicar melhor a própria palavra de Deus. Por exemplo, quando nós estamos aconselhando uma pessoa que é sanguínea,
o tempo de atenção dessa pessoa é curto, essa pessoa entende mais uma linguagem de afeto, ela, ela entende as coisas quando se fala de recompensas, né? Se você fizer isso, você vai ver que tal coisa vai melhorar. Então, isso é um entendimento que traz uma pessoa, por exemplo, que é sanguíneo. Então, isso vai te dar uma possibilidade de você estabelecer o tempo correto de falar com essa pessoa, que linguagem usar com ela, falar mais do amor de Deus, né? Porque como ela é uma pessoa muito afetiva, então falar do amor de Deus, do perdão de Deus, vai trazer cura a essa pessoa, né? Já na área de um melancólico, por exemplo, que tem mais dificuldade de se abrir, de reconhecer, vingativo, aí você pode usar a ferramenta do temperamento com o melancólico, por exemplo, dando opções, né? O melancólico não gosta de se sentir controlado, então é importante, quando nós estamos aconselhando, não impor as coisas. A palavra manda você fazer isso. Não, você pode usar, olha, a palavra aqui diz em tal texto que se você fizer assim, você vai ter esse resultado, mas se fizer assado pode ter outro resultado, depende de você. Então, essas dicas nos ajudam a aplicar a palavra de Deus de uma forma mais específica para aquela pessoa, onde o resultado vai ser extraordinário, porque ela vai receber, vai entender sobretudo. Né? O aconselhamento ele não pode ser somente o pastor, o conselheiro, sentar, ouvir a pessoa falar do problema e ele dar a solução ou ele determinar o que a pessoa tem que fazer. Nós conhecemos muitas situações nessa área de aconselhamento, de tratar pessoas, que quando as pessoas encontram as suas próprias respostas, é muito mais efetivo o resultado de um aconselhamento, de um tratamento terapêutico na vida daquela pessoa. Então não é só uma questão de nós sentarmos e dizer o que ela tem que fazer ou como ela tem que fazer, mas sim mostrar a ela que ela pode encontrar a solução, ela pode encontrar o caminho quando ela se entende, quando ela reconhece, quando identifica e quando pode encontrar esse caminho para que a palavra de Deus restaure, liberte, edifique, cure todas as áreas da sua vida. Então, essas são algumas dicas, né, que nós podemos aqui mencionar quando nós conhecemos um pouco sobre temperamento. Então, o aconselhamento na área de temperamento é muito importante, né? Porque ele vai manifestar a livre escolha, ele vai ajudar as pessoas a se identificar, a se reconhecer e a melhorar a área da sua vida, não só para uma situação, não só para resolver um problema, mas para tratar de forma correta tudo aquilo que pode estar sendo uma limitação, uma atadura na vida daquela pessoa. E, com certeza, principalmente na área espiritual, o conhecimento do temperamento influencia no crescimento espiritual da pessoa. Então, quando nós falamos aqui de ensinar levar a pessoa, conduzir a pessoa a um relacionamento correto com Deus, o conhecimento do temperamento também nos ajuda a trazer essa relação saudável, correta do aconselhado com o Senhor, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, é um supino, perdão, é uma pessoa que precisa provas o tempo todo, que Deus o ama, que Deus o perdoa, que Deus o reconhece, que Deus está olhando para ele, que ele é importante para todo mundo, né? Então, olha como a gente entender a estrutura interna das pessoas nos dá esse poder, né, como ministros, como conselheiros, de ajudar de uma forma profunda e eficaz a restauração de um ser humano. Eu espero que você possa conhecer um pouco mais. Nós temos aqui na nossa universidade diferentes cursos, e um deles é o curso certificado de temperamento, que dura mais ou menos de 12 a 15 semanas. Se você tiver algum interesse, por favor, me manda um e-mail, um zap, e nós podemos estar agendando, né? Como eu falei, que é um curso certificado pela universidade aqui dos Estados Unidos, e eu garanto a você que isso vai ser um processo,
uma jornada de grande importância conhecer os temperamentos, não só para a sua vida pessoal, familiar, ministerial, e para que você possa encontrar, entender e aperfeiçoar, melhorar, se enfocar nas suas fortalezas, trabalhar as suas debilidades, enfim, é uma ferramenta muito poderosa. Amém? E na área do aconselhamento, então, é algo extraordinário, porque nos dá a certeza, né? Vamos dizer 98% de certeza, que vamos poder atingir de forma correta esse aconselhado, essa pessoa que está se passando por esse processo de aconselhamento, e podemos ir além disso, podemos trabalhar outras áreas dessa pessoa, que realmente ela possa encontrar um caminho de satisfação, de liberdade, de restauração e, sobretudo, edificação. Amém? Espero que esse vídeo abençoe a sua vida, juntamente com o PDF que nós vamos enviar. Qualquer dúvida, estaremos à sua disposição. E a nossa última, né, e quarta parte do nosso seminário de aconselhamento pastoral é sobre cura interior, né? Vou explicar um pouquinho para vocês porque eu uso a expressão restauração interior e não cura interior. No nosso próximo, na nossa última parte do seminário de aconselhamento pastoral, vamos falar sobre isso. Não perca. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida e que você seja cada dia mais frutífera, abençoada e viva o máximo do propósito que Deus tem para você. Você, não se esqueça, é uma mulher extraordinária. Lembre-se disso a cada manhã e que você viva nessa realidade do máximo, do extraordinário. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo. Shalom, shalom.